Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Grazi para mais um devocional nesse dia. Nesse dia que o Senhor preparou, que Ele reservou para mim e para você. Que o Espírito Santo venha entrar em nossas vidas neste dia e que Ele venha encher a nossa casa. A nossa casa que eu estou falando é o nosso coração. Amém? Então, o Biblionildo, ele está aqui mais um dia com a gente, sabe por quê? Porque ele veio nos relembrar algumas coisas que nós já aprendemos há um tempo atrás. E você que ainda não aprendeu, chegou o dia, o seu dia de aprender um pouco mais com o Biblionildo. Vamos lá? O Biblionildo, ele nos ensina muitas coisas através de perguntas, através de charadas. E a primeira coisa que ele trouxe pra gente foi esse número 1. O que significa esse número 1? Tem vários significados esse número 1. Um deles é que existe apenas um Deus que a gente deve adorar, que a gente deve glorificar. E esse Deus é o nosso Senhor Jesus, não é isso mesmo? E veio falar também que a Bíblia é um livro só. Só que dentro deste livro tem 66 livros. Vocês sabiam que dentro da Bíblia Sagrada existe 66 livros? E que muito mais de 40 homens escreveram a Bíblia. Como assim? Foram homens que escreveram a Bíblia, Tia Grazi? Mas a Bíblia não é a palavra de Deus? Sim, a Bíblia é a palavra de Deus. Porque esses mais de 40 homens foram inspirados por quem? Por Deus, para escrever a Bíblia. E a Bíblia, ela demorou mais de 1000 anos para ela ser escrita todinha. Então foram mais de 1000 anos, passaram-se décadas e décadas. 66 livros, como vocês já sabem que tem dentro da Bíblia, né? E a Bíblia, ela é dividida em duas partes. Vocês sabem qual é? É o Velho Testamento, que o Velho Testamento tem 39 livros. E o Novo Testamento? O Novo Testamento tem 27 livros. E na Bíblia existe mais de 30.000 promessas de Deus para mim e para você. Que ela venha se cumprir em nossas vidas, né? E hoje, qual que é o nosso devocional, Tia Grazi? É só isso? Não. E se fosse, já estaria bom, porque nós já aprendemos muitas coisas, né? Mas o nosso devocional hoje, ele encontra no livro de Salmos. Vocês sabem quem é o autor do livro de Salmos? Davi, Tia Grazi. Não, não é só Davi. O livro de Salmos, ele foi escrito por outros autores, outros homens. E eu desafio a você pesquisar quais são esses outros autores que escreveram o livro de Salmos. O livro de Salmos, ele tem vários poemas, poesias, né? Mas a maioria dele, quem escreveu, sim, foi o rei Davi, né? E nós vamos ler agora o livro de Salmos 146, versículo 8, a parte A desse versículo. Vamos lá com a Tia Grazi. Ah, a Tia Grazi queria mostrar para vocês uma coisa na minha Bíblia. A minha Bíblia tá assim, toda rabiscada, Tia Grazi? Não, ela não tá toda rabiscada, ela tá marcada. Tudo que eu venho lendo de um tempo para cá, eu tenho marcado a minha Bíblia. Para quando chegar um dia, eu falar assim, eu já li a minha Bíblia toda. Não vai ser muito legal? Te desafio a fazer isso também. Você não vai rabiscar forte. Você vai marcar a sua Bíblia. Leva ela para todos os dias de culto que tiver, você leva a sua Bíblia. Aí quando você estiver fazendo devocional com sua família e vocês escolheram um versículo, marque ele. Você vai ver que experiência legal. Porque quando eu chego na Bíblia e eu abro na igreja, ou com meus pais, ou com os meus filhos, e que eu abro a Bíblia e está ali marcado, vem na minha memória. Quando que eu li esse versículo? O que Deus falou comigo naquele dia é muito legal, tá bom? Então vamos lá. A parte A do versículo. O Senhor abre os olhos aos cegos. O que a gente aprende nessa palavra? A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E quando a Tiana Ruth mandou esse devocional pra gente, ela nos mandou uma história que eu vou contar para vocês. Existia uma menininha, a Ana Beatriz, que estava conversando com um senhor e ele era cego.
E ela ficou assim muito interessada no que ele estava falando com ela, porque ele estava falando como ele gostava de ir para os lugares, conhecer novos lugares, que ele gostava de ir para ali, gostava de ir para outro lugar. A Ana Beatriz ficou pensando e não aguentou. Ela perguntou. Eu acho que vocês também fariam a mesma coisa. Como que você gosta de ir para tanto lugar assim, sendo que você não enxerga, você não vê? Aí ele pôs a mão assim no seu cachorrinho, que é um cachorro guia. Vocês conhecem o que é um cachorro guia? Então, o cachorro guia, ele empresta os olhos dele para as pessoas cegas, né? Mas, Tia Grazi, o que esse versículo tem o que essa história tem a ver com o nosso versículo? Nós falamos aqui no nosso versículo que o Senhor abre os olhos dos cegos. Tia Grazi, mas Deus então ele pode fazer que um cego volte a enxergar? Sim, ele pode. Se Deus quiser, ele faz isso. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Mas às vezes não é isso que é para ser feito neste momento. Por que existem então tantas pessoas cegas, Tia Grazi? Não estou entendendo. Porque tudo nessa vida há um propósito. E nós temos que estar aqui, andar lado a lado com o Senhor Jesus, para entender os propósitos que acontecem na nossa vida. Não é isso? Mas Deus também, Ele nos faz enxergar esse versículo de uma outra forma. Sabe qual é? Deus, ele precisa que eu e você se posicione diante dele e que nós venhamos ser o guia de alguém. Como assim o guia de alguém, Tia Grazi? Enxergar essas pessoas que estão cegas e não têm visto o que elas têm feito de errado. Você sabia que existem muitas pessoas cegas aí e que não percebem o que tem feito? Por exemplo, aquela pessoa que tem errado, que maltrata o seu pai, que maltrata um colega, que desrespeita sua mãe, ela está cega. Você sabia? Aquela pessoa que pega alguma coisa que não lhe pertence, ela está cega. Você sabia? Porque a pessoa cega é aquela que faz a coisa errada, não percebe que tem feito alguém sofrer, não percebe que tem magoado alguém. E nós que enxergamos, que temos a luz que é Jesus dentro de nós, nós temos mais que obrigação de ajudar a essas pessoas a enxergar o que é certo, o que é errado. Tia Grazi, mas eu também cometo algumas coisas erradas. Tia Grazi, infelizmente, também comete coisas erradas. Mas a Bíblia diz que nós iríamos errar. Mas a Bíblia também diz que nós que temos a luz que é Jesus dentro de nós, nós não vamos permanecer no erro, nós vamos reconhecer que nós erramos e pedir a Deus que nós não venhamos errar mais. Não é isso? Essa que é a mensagem do Senhor Jesus para a gente hoje. Você deve ser um guia para alguém. Talvez você precisa ser um guia dentro da sua própria casa. Mas para você ser um guia, essa luz ela tem que brilhar, resplandecer na sua vida. Você já conhece Jesus? Você já convidou ele para entrar? Se não convidou ele para entrar, não perca essa oportunidade. Convide Jesus para entrar na sua vida e que você venha ser um guia, que você venha ser um exemplo de pessoa, um exemplo de criança, um exemplo de junior, um exemplo de pai, um exemplo de mãe, um exemplo de irmão, um exemplo de vizinho, né? Um exemplo como colega de escola. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, que nós possamos ser como uma luz para as pessoas, né? Ajudar a pessoa que está do nosso lado a enxergar onde será que ela está errando e nós mesmos enxergar onde é que eu estou errando e nos propor a ser cada dia uma criança melhor, uma pessoa melhor. Um beijo, fique com o Senhor Jesus e até amanhã. Amanhã tem uma tia especial que vai deixar uma mensagem para vocês.